Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, nobres amigos que sempre nos prestigiam aqui com a sua audiência. Glória a Deus às maiores alturas, Deus te abençoe e hoje estamos aqui para mais um Betelcast, o seu podcast cristão. Seja bem-vindo à nossa live aí, Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus Cristo. Toda quinta-feira, neste mesmo horário, estamos aqui e nos canais aqui do Facebook da Rádio Educadora de Dois Vizinhos, como também do YouTube da Rádio Educadora aqui de Dois Vizinhos. E nós também estamos compartilhando, você pode ter acesso aí, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas. E hoje estamos aqui com um amigo realmente, não apenas um colega de ministério, né, mas um amigo, Pastor João Vacari. Boa noite, Pastor João Vacari, graça e paz. Boa noite, Laércio, graça e paz, e a todos os ouvintes desse podcast tremendo, legal. Quer dizer que é uma satisfação para mim estar aqui. E certamente vai ser uma noite tremenda para nós e para nossos ouvintes, né? Vai ser bem legal. Maravilha! O pastor João Vacari está pastoreando a igreja ali, a Batista Betel ali, em Marmeleiro, aqui próximo aqui de nós ali. E o pastor João Vacari tem uma história muito jóia, uma história muito linda, né, pastor? Me conte um pouco aí da tua história, o pessoal conhecer o senhor, pastor. Homem de Deus. Bom, contando a história, você conhece a minha história também. Né, eu conheço. Crescemos juntos, né? Crescemos juntos, nos conhecemos, tivemos sempre uma boa amizade, né, Laércio? Sim, graças a Deus. Foi bem legal na igreja, nosso tempo, em Francisco Beltrão. E assim, Lércio, tem uma história de batalha, né? Sempre batalhando, lutando. Eu lembro de você, eu lembro do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, né? Nós muito também, né? E vocês são cúmplices da nossa parte também, né? Isso, me lembro. Graças a Deus, que joia, que bênção, né? Uhum. Mas me conte um pouco da tua experiência aí com Deus, como é que é a sua experiência? E hoje, depois casou, depois pai, agora avô. Como é que é essa experiência aí? Você tocou em avô, aí você toca naquilo que mais me toca realmente, né? Que joia. Sabe, Lércio, eu tive uma vida assim, podemos dizer assim, foi uma vida agraciada por Deus, né? Uma vida abençoada. Não posso me queixar de jeito nenhum de tudo que aconteceu comigo, porque creio que Deus foi bondoso para comigo, para com a minha família, né? E tenho uma família linda, né? Tenho 2 filhos que você conhece, sim, né? E muitos irmãos também conhecem, né? O Tiago, a Kellen, os 2 casados, né? A família linda, 4 netos, né? A da Kellen e o David, tem a Beatriz e a Sofia, e que estão em Maringá, né? E aqui o Tiago, que vocês conhecem, está em Francisco Beltrão. O Joaquim e a Helena aqui são tremendos também, sim, né? Sim. Então, eu sou feliz, sabe, Lércio? Sou que feliz, benção. Essa que é a grande verdade. Glória a Deus. Esses são alguns dos benefícios de servir a Deus, né? Verdade. E ver a família abençoada, cheia da graça do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, sendo exemplo, né? Para toda a sociedade. Glória a Deus nas maiores alturas. Opa. Pastor João Vacari está aqui conosco para falar de um assunto muito pertinente ao nosso tempo. E convidei ele aqui porque ele conhece também, entende do assunto. E eu quero falar, Pastor João Vacari, do arrebatamento da igreja e da volta do Senhor Jesus Cristo. Falar um pouco aqui de escatologia, né? O que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? E dos dias do fim aí. E eu quero começar lendo um versículo da palavra do Senhor que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos 9 a 11, que diz assim, aqui foi naquela história depois que Jesus ressuscitou e Jesus andou aqui na terra por um período e naquele momento que ele estava
sendo elevado aos céus. Mais de 500 testemunhas, Verdade. Com os olhos fixos nele, e ele começou a levitar e foi até chegar às nuvens, né? E histórias verídicas, verdadeiras. Inclusive estava ouvindo o pronunciamento do Benjamin Netanyahu agora na convenção da ONU, né? Que estavam agora recentemente, essa semana, se pronunciando, semana passada, e o Benjamin Netanyahu falando de Moisés, da história de Moisés, da história de Abraão, e eu fiquei olhando e falei, nossa, eles vivem essa história ainda hoje, né? 2000 anos depois, e ele na convenção da ONU, né, falando a respeito, depois eu quero tocar nesse assunto, mas há 2000 anos, Jesus sendo assunto aos céus, ele proferiu, enquanto as pessoas estavam atônitas, fixos os olhos nas nuvens, porque viram Jesus sendo levitado aos céus, e eles ficaram perplexos, e com o pescoço então fixo nas nuvens, tentando já enxergar alguma coisa, e não enxergavam mais nada. E veio um anjo que chegou ao seu lado e disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Uau! Então é verdade isso, pastor João? Verdade. Ele voltará? É verdade, e eu creio de todo o coração, sabe? Que realmente é um dos eventos, pastor Lércio, é um dos eventos assim mais glorioso, vai ser a volta do Senhor Jesus. E todo crente, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele realmente está aguardando essa vinda do Senhor Jesus. E é um evento tão glorioso, e eu te pergunto, puxa vida, mas tem gente que não está sabendo que isso vai acontecer. Então, exatamente isso, pastor. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim. Quem está aguardando a volta de Jesus? E é um assunto que já se falou, mas Jesus não veio. São 2000 anos, não voltou ainda. E parece que as pessoas estão despreocupadas ou não acreditam mais nisso. Laércio, é assim, sempre foi, sempre na história foi e sempre será. Uns conhecem, têm conhecimento, vão atrás, buscam e se dedicam, e outros não estão nem aí com o que está para acontecer. Outros estão vivendo o seu dia a dia. Lembra-se da passagem que Jesus falou, olha, assim como foi no tempo de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento até que, quer dizer, veio o dilúvio. Então assim, as pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia, nas suas coisas. Elas nascem, crescem, casam e vivem o seu dia a dia. Muitos não estão nem aí. Vamos dizer que existe uma parcela de pessoas que estão lendo a Bíblia, que estão procurando deixar de ser religiosos e procurar realmente entender o propósito de Deus para as suas vidas. Você estava falando ali que, puxa vida, o povo judeu, né, lá atrás, com esse acontecimento, Netanyahu falando ali, se é a respeito de Moisés e tal. Bom, para você ter uma ideia, o relógio de Deus é para os judeus. Então nós estamos atentos ao relógio de Deus, e daí se torna para nós, no sentido, estamos de olho no que está acontecendo com os judeus. O que está acontecendo com eles. Inclusive eu quero ler um texto que é muito interessante, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e os acontecimentos que dariam cabo ao propósito de Deus para com os judeus. E se o propósito é para com os judeus, cumpre-se nos judeus, mas essa consumação do propósito vem para nós, como povo de Deus, vem para toda a humanidade. Ok, mas você está querendo, estamos aqui falando aqui sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser física e vai ser literal ou ela não é literal? Bom,
Aí, então, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Inclusive, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, ele é bem claro, sabe, assim, nesse texto, falando sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, do 13, ele começa dizendo assim, olha, 4:13, ele diz assim, ó, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha o seguinte, eu não quero que vocês fiquem entristecidos como os demais que não têm esperança sobre os mortos. Eu quero que vocês tenham esperança, por quê? Porque é o seguinte, Jesus vai voltar, eles vão ressuscitar. Olha o que diz o 16, então, agora em diante. 1 Tessalonicenses 4, o 13, agora o 16. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para sempre. Então é literal. Literal. Ah, maravilha. Sim, com certeza. E você falou aqui dos mortos, os que morreram em Cristo. Ótimo, os que morreram em Cristo. Então existe dois fatos conexos nessa vinda. Sim, existe dois fatos ali conexo que vão acontecer um em seguida do outro. Exatamente. Questão aí de milésimos de segundos. Isso, exatamente. A diferença de um com o outro. Mas eu quero saber do senhor. Ali está falando dos que morreram em Cristo. Certo. Existe quem não morre não em Cristo? Com certeza. Você está querendo me dizer isso? Não eu que estou querendo dizer isso, o texto está falando isso, pastor Lares. Ele está dizendo exatamente, o texto está se referindo aos que morreram em Cristo, porque certamente tem aqueles que estão morrendo não em Cristo. Uau. Não em Cristo. Infelizmente, é dura essa palavra, mas aí está exatamente assim. Então, aqueles que morreram em Cristo... O que é morrer em Cristo e o que é não morrer em Cristo, pastor, para o senhor? Bem, Laércio, morrer em Cristo não é ter uma religião. É bem interessante nós falarmos isso. Opa, não é religião. Não é ter uma religião. Porque todo mundo tem uma religião hoje. São poucos os que não se dizem que tem uma religião. Pastor Laércio, até o ateu é uma religião, ele tem uma religião. Você entendeu? Todo mundo tem uma religião. Tá. Todo mundo professa alguma coisa. Tem uns que crê na vaca como Deus. Isso. Tem outros que creem no grilo, outros que creem no macaco, no rato. Você entendeu? É um Deus, Sim. ele adora, e ele é livre, ele pode. No nosso país, se o cidadão quiser adorar uma vaca, ele está livre, não vai ser preso, não. Ótimo. Você entendeu? Ele pode trabalhar em qualquer lugar e adorar uma vaca. Não tem problema nenhum. Pastor, mas tem gente que adora vaca? Sim, tem religiões que adoram vaca. Sim. Então, quando nós falamos em salvação, quando nós falamos morrer em Cristo, nós estamos falando daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. É diferente entre você ter uma religião e você provar realmente algo verídico no seu coração. E entregar a vida para o Senhor Jesus é você não ser mais dono da sua vida, é você não fazer mais o que você quer. Exatamente. Porque a religião, a gente faz o que a gente quer, mas entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente não é dono mais da gente. Cristo mora dentro da gente e nós vamos ter que, então, exalar o bom perfume de Cristo e também ter, quando o apóstolo Paulo diz ter a marca de Cristo, é ter o caráter de Cristo, é você ser semelhante a Cristo Jesus. E isto então, quando uma pessoa dessa morrer em Cristo é ter as marcas de Cristo, o caráter de Cristo. Ela ter o caráter de Cristo, ela vai sofrer uma metanoia na sua vida. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ele tem que nascer de novo, ele tem que provar esse novo nascimento na sua vida. E muitas pessoas se equivocam entre ter uma religião e nascer de novo. Ter uma religião qualquer um pode ter. Agora, nascer de novo é uma decisão que eu tenho, que o Espírito Santo de Deus está batendo no coração, está batendo na porta de todos nós, dizendo, eis que estou à porta, eu bato, eu quero entrar. Se você ouvir, olha, eu vou entrar, eu vou cear contigo, eu vou fazer uma morada na sua casa, mas eu preciso da sua autorização. Eu não vou invadir a sua casa.
Maravilha. Eu não vou invadir a sua casa. Então está explicado aqui, né, os que morrem em Cristo. Só que daí o senhor falou deste evento, conforme o senhor leu aí em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, falando que Jesus vem para os mortos, primeiramente para os que morreram em Cristo, certo. Em segundo momento, em milésimos de segundos, o arrebatamento da igreja que vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Exato. Ok. Existem três correntes. Verdadeiro. Que pensam diferente. Sim, penso. E que existem os pré-tribulacionistas, que Jesus vai ter um arrebatamento antes da grande tribulação, que depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a grande tribulação. Existe o mid-tribulacionista, que diz que Jesus vem no meio da grande tribulação. Exato. E existe as correntes de teólogos que creem que Jesus vem depois da grande tribulação. Então existem essas três correntes, tem base bíblica para as três, né? Apesar de que eu também creio no pré-tribulacionismo, né? Que existe aí uma corrente muito maior, inclusive, que crê no pré-tribulacionismo. E eu queria que você falasse um pouco, porque este texto aí é um dos textos que dá a condição para o pré-tribulacionismo, porque vai ser o arrebatamento dos que morreram em Cristo, em seguida os que vão encontrar Jesus nas nuvens. Quer dizer, Jesus não veio aqui, se encontrou nas nuvens. E então eu queria que você explicasse um pouco a respeito. Então, Laércio, aqueles que morreram em Cristo, primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, bem claro. Okay. Irão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Isso fração de segundo. Nós, o que ficarmos vivos, seremos transladados, seremos transformados. Nós seremos, conforme também em Coríntios 15, 52, fala que nós seremos transformados, o nosso corpo corruptível, num corpo incorruptível. E nós seremos, então, num abrir e fechar de olhos com esses nossos corpos, seremos transformados. Parece uma história de carochinha, né? Mas, como nós queremos na palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, e nós, conhecendo a palavra, e lendo a palavra, e tendo essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, e com o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então nós entendemos assim, e cremos, irá encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Só que nós iremos. Só que essa aparição, ela será invisível para o mundo. Então essa volta do Senhor Jesus... Então, o pré-tribulacionismo crê nesta visão de invisibilidade no primeiro momento. Depois terá o segundo momento, aí lógico, depois é outra história. Exatamente, outra história. Tá, e como é que vai ser? Não vai ser chocante? Muito chocante. É isso que eu queria falar para você. Vai ser muito chocante. Vai ser muito terrível. Então, assim, Lécio, o experimento que nós... imagine que... tem quantos aviões que estão no mundo nesse momento? Aí a pessoa é tirada do avião. Ali é um servo do Deus vivo. Conhece o Deus Todo-Poderoso, tem uma experiência com o Senhor, o piloto é tirado. O que vai acontecer com aquele avião? Aquele avião, infelizmente, poderá cair ou deverá cair. Um carro em velocidade, 110, 120 por hora aí, você entendeu? Numa avenida, e de repente o motorista sai. Pode ficar desgovernado. Quantos acidentes sobre a face da Terra neste momento? Haverá um transtorno na Terra. Um transtorno terrível na Terra. Milhares de pessoas sumirão da face da Terra repentinamente. E a vida continua. A vida continua, mas agora inicia-se, então, Laércio, uma convulsão social. Eu quero falar um pouco aqui dessas três correntes aqui e deixar claro aqui para todos os nossos ouvintes e também as pessoas que estão nos assistindo, a respeito dessas três correntes. O pré-tribulacionista, o mid, né? Jesus vem antes da grande tribulação, vem no meio da grande tribulação e vem depois da grande tribulação. Existem as três correntes. Qualquer um
Qualquer uma das correntes pode estar certa e as demais erradas. Não importa aonde que Jesus vem, em qual momento que Jesus vem. Certo. A questão é que nós devemos estar preparados. Preparados, com certeza. Como a parábola que Jesus conta das 10 virgens. Exatamente. Né? Existiam ali, tanto que eu tenho dito, com quem eu converso e também já em ministrações, que existem as 3 correntes, mas nós precisamos estar preparados, porque um fato é real, é verídico. Exato. Acontecerá a vinda do Senhor Jesus. Ela é verídica, física e literal. Exatamente. Não é mesmo? E o povo precisa saber disso, o povo precisa estar atento, porque está chegando. Não somente ele virá, mas como está chegando o tempo, pastor? Está chegando o tempo. Inclusive, Laércio, se você vamos dizer assim, começar a analisar os fatos, as situações sobre a face da terra, os acontecimentos que estão acontecendo, você entendeu? A gente está vendo, por exemplo, né, aquele fato naquele teatro, onde um cidadão nu, uma criança tocando num cidadão nu, tu entendeu? Quer dizer, então são fatos onde que o homem está sendo tirado o freio. Está sendo tirado o freio moral dos homens. Os homens estão, sabe, de um jeito tal, pastor Laércio, que assim, eles estão como que soltos. Na verdade, a palavra de Deus, inclusive, afirma isso. Afirma. Que por conta da desobediência, exatamente, o Senhor os entregaria às suas paixões. Aí entregaria suas paixões. Então, a gente tem percebido hoje em dia que não existe mais o freio, porque o freio é o próprio Espírito Santo. Nós temos que entender, amados, que conforme nós vamos temendo a Deus, Deus vai colocando um espírito, o seu espírito dentro de nós, de temor a Deus. Mas quando começamos a nos desenfrear na vida pecaminosa, o Espírito Santo se afasta de nós e, ao contrário, ainda libera para que se faça mais coisas. Aonde a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais ainda. Né? Então, existe uma palavra de ordem, inclusive, para Deus. Então vai. Agora você não tem freio, agora você pode ir com tudo. E a gente tem percebido que as pessoas estão desenfreadas no pecado. Estão. Né? Estão. E assim, Laércio, então, como você falou da questão da corrente dos pré-tribulacionistas, que inclusive eu creio, não só eu creio, você falou que crê também, e 80% dos teólogos estudiosos da palavra de Deus, 80%, inclusive eles creem no pré-tribulacionismo. Ou seja, por que nós cremos? E temos respaldos, claro, na palavra de Deus. Por exemplo, Apocalipse 3:10, ele fala o seguinte, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, como guardaste, eu também te livrarei no dia da tribulação. Uau! Sim, Apocalipse 3:10. Então a coisa não está assim, não cremos por crer. Então, assim como você guardou a minha palavra, a palavra da paciência, assim como você foi fiel, então é o seguinte, então também eu vou te guardar no dia da tribulação. Exatamente. Então eu vou estar contigo, então eu vou te guardar. E Isaías 26 também, pastor Laércio, 19 a 20, nós vamos ver que ele fala várias questões, falando sobre o povo de Deus, sobre os mortos que seriam devolvidos. E depois ele fala o seguinte: entra para o teu quarto por um momento. Isso, eu ia tocar o 26, o versículo 20, a parte B. Ele diz o seguinte: entra no teu quarto, esconda-te por um momento. Até que passe a ira do Senhor. Até que passe o quê? A ira do Senhor. Porque a ira, como que eu te digo? Será que todos nós igualmente vamos passar pela ira? Vai passar pela ira aquele que não deve. Vai passar pela ira aquele que Deus tem um propósito, aquele que guardou a palavra, aquele que foi fiel. Então Deus vai fazer justiça. Deus é justo. Então, e tem mais versículos que nós podemos até colocar. Mas só esses dois já são um respaldo tremendo para o pré-tribulacionismo, para que nós cremos que nós, quando a terra estiver em ebulição, o Senhor Jesus virá, Laércio. Tá, e eu queria que você falasse um pouco sobre a grande tribulação.
Então, o que quer dizer as semanas de Daniel ali? As semanas de Daniel. Então, Daniel 9 do 24, 25 até o 26, então ele começa dizendo que está determinado para o meu povo. Daniel, um homem muito amado do Senhor, ele queria saber o que queria acontecer com o seu povo, inclusive já estava na Babilônia. Eles estavam cativos na Babilônia. Isso, foram levados cativos, e ele, inclusive, era um cativo, né? Exatamente, Daniel cativo na Babilônia. E assim, ele começou a jejuar, jejuou 21 dias. Inclusive, o livro de Daniel, se você for ler, ele tem uma sincronia entre Daniel, Mateus, principalmente 24 em diante, e o Apocalipse. Então, ele tem uma sincronia muito grande. Aí ele fala o seguinte: está determinado para o meu povo 70 semanas. Imagina você, 70 semanas, ele falando, estava na era em torno de 450 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ele aconteceu isso, em torno de 450, isso. 445 antes de Cristo. Aí ele fala, está determinado até a consumação para o meu povo 70 semanas. Ou seja, ia acontecer para o povo, mas como o povo de Deus, Israel, é o relógio de Deus, esse relógio está para a humanidade também. Então, o que nós entendemos, então? Ali esse texto, inclusive nós podemos ler, Daniel 9, 25, ele fala o seguinte, sabe? Ele começa dizendo o seguinte, olha, o 25, Daniel 9, 25, ele começa a dizer, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Presta atenção, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e unir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas, 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, e ali vai, né? Aí o Messias será tirado. O Messias será tirado. O Messias será tirado é o quê? Ele seria morto. Ok. Jesus seria tirado, seria morto. E se você vai ler um pouquinho para frente, então no 27, ele diz assim, Laércio, olha, Messias será tirado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo que há de vir, o príncipe, destruirá o povo e a cidade. E o seu fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas essas assolações. Esse príncipe que virá, esse príncipe que viria, Roma viria, esse príncipe que viria e colocaria tranqueiras. E ele destruiria o povo judeu. E isso aconteceu no ano 70. Isso, no ano 70, depois de Cristo. Isso, Jesus foi tirado. Isso. A igreja houve uma perseguição. Mas aí antes é o seguinte, aí Tito invade, o povo romano invade. Isso. Destrói completamente Israel. O povo sofre um esparramo, vamos dizer assim, né? Que eu acredito que é uma diáspora, né? Isso. Uma diáspora. O povo sai pelo mundo inteiro. Os que não morreram, bem entender, porque morreu muita gente. Isso. Morreu muita gente, essa desolação que viria. Aí, completa então 69 semanas. Opa, então peraí, completou isso. Das 70 semanas que você está falando, que o profeta Daniel falou, agora encerrou a 69ª semana. Ótimo, você entendeu muito bem. Tá. Exatamente, o relógio estava lá, né? Correndo. Jesus foi tomado, morreu, foi ascensão aos céus, né? Ressuscitou, ascendeu aos céus. Invasão de Roma e Israel, eliminando, onde que o povo santo seria destruído. Ele está falando aqui. Sim. Daniel falando que o povo santo seria destruído, completando 69 semanas. 69 semanas. Ok. Agora aqui, para o relógio. Ok. Quando Israel é perseguido, quando Israel
houve a guerra, morreram, houve uma batalha terrível, através de Roma, para o relógio. E o povo foi disperso pelo mundo inteiro, para o relógio. Aí eu posso continuar, ou se você quer fazer uma pergunta... Daí, agora eu quero que você fale sobre a última semana. Isso, agora então, essa última semana acontece algo. Então Jesus ascendeu o céu, aconteceu então com o último evento de Tito, que praticou essa carnificina, você entendeu, com o povo, e o povo foi disperso pelo mundo inteiro. Começa então o hiato, um parêntese, para Israel. Okay. Para o tempo. Para o tempo para Israel. Por que para o tempo para eles? Para o tempo para eles. Um hiato para eles. Porque eles não criam em Jesus. Jesus veio para os seus. E os seus o rejeitaram. Então essa rejeição fez com que então agora Jesus, esse evangelho é pregado para os gentios. Que é você, que aí está, sou eu, e todos os povos do mundo que não é judeu. Então nós somos gentil, e agora esse relógio está parado para Israel. Essa semana não está contando. Esse parêntese para Israel, a igreja está atuando. Isso, exatamente. Na face da terra. Exatamente. Tá, Essa e semana... quando vai começar a última semana? Então, a última semana... Ela começa, quando que ela inicia? Ela inicia no arrebatamento da igreja. Uau! Então, o relógio está parado. Está parado. Porque fechou o tempo de Israel. Exatamente. Nós temos Eles que não entender, creem em Jesus. Não creem em Jesus, então fechou-se a porta da graça para os judeus. Vamos dizer que sim. Abriu-se a porta da graça para os gentios, exatamente, que somos nós. E esta porta da graça, pelo que eu estou entendendo você me falando, ela está se fechando para os gentios. Exatamente. E vai se abrir novamente para os judeus, e então volta a contagem. Começa a contagem dessa semana. Da 70ª semana. Você fez uma colocação muito boa. Essa porta, como que da graça, ela está fechando. Por que ela está fechando? Conforme vai passando o tempo e a iniquidade vai vindo sobre a terra, as desgraças, as coisas acontecendo sobre a face da terra. Inclusive, eu gostaria que até você lesse para mim, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 1 em diante, ele fala dos homens desse período que vai acontecer para fechar essa porta da graça. 2 Timóteo 3? Isso. Eu acredito que é esse texto mesmo. Que versículo você quer? É o 3, do 1 em diante. Do 1 em diante. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Uau! Você viu? E lendo esta passagem, pastor, é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Eu te pergunto, como que há 2000 anos atrás alguém consegue ver? Se você não consegue prever 20 anos, 30 anos, sabe? Como que o cidadão só pode ser por Deus? Como que agora ele consegue ver há 2000 anos? Eu tenho percebido que muitos nesse dia, nesse tempo, têm tido a aparência de piedoso. Exatamente. Mas no seu interior, eles são pessoas ruins, mas que têm uma afeição de piedade. Exatamente. Mas são ruins. O que é pior, né, Lércio? São falsos daí no caso. O que é pior, porque se você vê uma pessoa que ela pode ser, vamos dizer assim, grosseira, né? Ruim, grosseira, mas ela é um caráter que dá para você ver, né? Mas e quando ele se esconde tão bem, mais 7 capas, vamos dizer assim? Daí você se entrega-se a essa pessoa. Você se entrega e leva o laço. E daí ele leva o laço.
Então, assim, Laércio, então esse é o homem que está aí. Esse é o homem dos dias atuais. E Jesus falou outra coisa também ali em Mateus 24, ele dizendo assim, olha, cuide que ninguém vos engane. Outra característica, além desse homem, desses últimos dias, seria os falsos profetas, vamos dizer assim. Falsos profetas. Então se levantarão muitas... nós falamos antes em religião, né? Então se levantarão muitas falsas religiões sobre a face da terra. Se no tempo de Paulo já tinha muitos falsos religiões, inclusive Paulo falou, olha, eu temo que a hora que eu partir, vai entrar lobos devoradores aí no meio do rebanho, você entendeu? Então hoje existe muita gente falando da palavra de Deus. Esse é um assunto que nós precisamos falar dele. Deixa eu só falar aqui dos nossos amigos, patrocinadores, né? Davi Quioca Júnior, né? Davi Quioca Júnior ali com o laboratório ótica da visão, e você pode estar se consultando com ele. Ele tem equipamentos de última geração que com certeza dará um diagnóstico preciso para a sua visão. Então, consulte lá com o nosso amigo Davi Quioca Júnior, um optometrista de altíssima qualidade. Você será bem atendido na Avenida Rio Grande do Sul. Marque uma consulta, você será bem atendido com toda certeza e conseguirá prevenir muitas questões aí dos teus olhos. Também no Ponto Supermercado da Marli, ali ao lado da prefeitura, convidamos você para estar conhecendo. São várias lojas na cidade, mas eu convido você a estar ali no Ponto Supermercado da Marli, principalmente aos domingos, ali com carne assada, costela, frango assado. Convido você então a fazer a sua reserva todos os domingos. Às vezes dá aquela preguiça, né, de assar a carne, então você corre lá, vai encontrar ali produtos de altíssima qualidade. Esteja lá. Santos e Terra Certificação Digital também, sempre nos patrocinando aqui, dos nossos amigos amados, Gustavo e Luciene. Esteja lá fazendo o seu certificado digital, leve a sua empresa para lá, para a sua certificação digital, como também quando você precisar de uma assinatura digital, corra lá, Santos e Terra estarão ali providenciando para você. Glória a Deus, Deus abençoe os nossos patrocinadores, em nome de Jesus Cristo. Caríssimo pastor João, voltando àquele assunto ali, esse último assunto... Dos últimos dias. Dos homens dos últimos dias, pastor. E você tocou no assunto dos falsos profetas. Meu Deus. Podemos. Pastor, como que vamos identificar falsos profetas? Falsos pastores? Sim. É uma boa pergunta. Como que vamos identificar, pastor? Como? Porque são pessoas que arrastam às vezes multidões. E como? Como identificarmos para não sermos enganados? Laércio, para nós não sermos enganados, a princípio, a gente não pode ser ingênuo, né, Laércio? A gente não pode ser ingênuo e assim, nós vamos ver que em 1 João 4:1, ele dá podemos dizer assim, ele fala o seguinte, olha, amados, não creiais a todo espírito, não creiai a todo espírito, mas provai se procede de Deus. Então nós não podemos crer em tudo que as pessoas falam. Pastor, mas ele ressuscitou mortos e ele fez um cadeirante andar e não sei o quê. Isso não é um sinal. Não é um sinal de Jesus atuando. Hoje em dia existem muitos milagres acontecendo. E aí tem os legítimos. Tem os milagres legítimos, tem os milagres ilegítimos. O que é um milagre legítimo e um milagre ilegítimo? O milagre ilegítimo, deixa eu falar primeiro, são milagres que existem várias formas de acontecimento. E a gente sabe que até o inimigo tem poder. Com certeza. Para fazer limitado milagres. Hoje está limitado, mas pode. Mas pode. E a gente é sabido, e nós temos comprovado isso, pessoas que foram curadas em determinadas religiões, e quando tem uma experiência com Deus e se converte, a doença volta. Por quê? Porque o inimigo
que habita na pessoa, porque eu sempre tenho deixado claro, ninguém é casa vazia, ou habita o Espírito Santo, ou habita um demônio nas pessoas. Ninguém é casa vazia. E quando alguém experimenta um milagre e que não provém de Deus, e o dia que ele tem uma experiência com Deus, e o Espírito Santo entra, a Bíblia diz que quando um valente entra, ele tira um outro valente que está lá dentro e ele toma posse da casa. Exatamente. E quando este valente sai, que muitas vezes ele esconde uma doença, queridos, nem sempre vale a pena a gente ser curado. Às vezes é melhor até nós morrermos com uma enfermidade, mas não ser curados ilegitimamente. Né? Existe a medicina que tem curado, graças a Deus, e a Bíblia mesmo fala que nos últimos dias a ciência avançaria de tal forma, e a gente tem visto a ciência se avançando, meu Deus, estão até criando seres humanos hoje por conta de células troncos, etc., criando os órgãos, criando órgãos por conta das células tronco e etc. A ciência se multiplicando, os robôs estão aí, estão chegando, né, vão tomar conta, né, e a computação aí, então, ajudando muito, beneficiando muito, mas também existem essas curas que não são verdadeiras e que quando a pessoa tem uma experiência com Deus, ela sai, ela volta a ficar com a doença. Mas quando Jesus cura, independente se a pessoa vai servir a Jesus ou não, ela ficará curada para sempre. Engraçado que Jesus curou muita gente. Curou. E muitos desses que ele curou se voltaram contra ele, estavam lá dizendo, crucifica no dia da crucificação. Exatamente. Pessoas que Jesus curou gritando, crucifica-o, né? Mas não foi por estarem dizendo crucifica-o que ele tirou a cura, porque Jesus não tira. E os dons a mesma coisa, quando Deus dá dom para uma pessoa, ele não revoga. Não revoga. Entendeu? Por isso que tem muitos falsos profetas curando em nome do Senhor e então não deixa de ser falso profeta. Então, Lércio, essa é uma questão muito séria na face da terra. E a questão, Lércio, pior disso tudo é que os bons, os fiéis, vamos dizer assim, são colocados no mesmo prato. Tem pago o mesmo preço. Mas não vamos fugir do assunto aqui, pastor. Não, voltando aqui para os acontecimentos dos últimos dias. A Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele está dizendo ali que o Senhor viria como um ladrão. Quer dizer, ninguém sabe a hora, nem o dia. Ele vem como um ladrão. E se a gente soubesse o dia e a hora, se a gente soubesse o dia que Jesus viria, nós poderíamos pecar desenfreadamente. Com certeza. E naquele dia eu me reconciliar e ali tentar, né? E por isso eu acho que até que ele falou que não saberia para nós nos mantermos. Porém, ele disse, quando ouvires falar de paz e segurança. Pastor João, eu não sei se você assistiu agora na audiência, agora que a ONU esteve aqui, né, o nosso presidente Lula esteve com a sua comitiva, agora nos Estados Unidos, presente, e como é de costume, todo o brasileiro faz a abertura da audiência na ONU, né? Por conta do Oswaldo Aranha, né, que inclusive abençoou muito Israel lá. Que a figueira começou a florescer ali, né? Em 1948. 47, 48, né? E então, por conta disto, os brasileiros sempre abrem, né, as reuniões da ONU. E o Lula fez a abertura, lógico, como sempre, e o que me espantou foi Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando abertamente de todos os acordos de paz que ele está articulando e já está dando resultado e estão assinando. E eu achei muito incrível o discurso, e se você, meu querido amigo, pode acessar o discurso de Benjamin Netanyahu agora nesta convenção da ONU, e onde os chefes dos estados aí, né, estiveram presentes. E ali ele começou a discorrer nos minutos que lhe deram para discursar, falando então, como ele começou lá em Abraão,
e veio vindo Abraão, e veio falando de Jacó, e falando de Israel, e daí falando de Moisés, e falando dos territórios ali da Cisjordânia, da Palestina e do mundo árabe, que ele falando, inclusive os filhos de Ismael, Sim. o mundo árabe, porque para quem conhece a história, né, sabe quem são. O mundo árabe todos são os filhos de Ismael, filho de Abraão também, né, que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael, e os ismaelitas são o mundo árabe, e os descendentes ali de Isaac são os futuros povo judeu, né? E ele falando da articulação, que agora o que foi mito o tempo inteiro, que o mundo buscava essa paz política no Oriente Médio, está sendo consolidada, pastor. E a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, está dizendo que quando ouvires falar de paz e segurança, atentem, abrem os olhos, porque chegou o dia do arrebatamento. Então, pastor, está acontecendo arrebatamento nos nossos dias, pastor? Então, Lércio, na realidade é assim. As coisas estão fechando cada vez mais, e com certeza é uma pseudo-paz. Essa paz não é legítima, não é verdadeira, porque ela tem muitos interesses, mas que venha então essa paz que aí está no momento, né? Sendo que a verdadeira paz, nós sabemos quem pode trazer, exatamente, né? Jesus falou, olha, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas assim então, Laércio, fechando agora, quando Jesus então vem, quando esse homem está tão corrupto, quando esse homem então é os nossos dias, seria como, podemos dizer até como uma mulher grávida, que começa as dores de parto. Isso. Então a nossa humanidade ela está começando, eu posso te dizer, as dores de parto, Lércio. É um início. Quando a mulher, né, eu vi pela minha esposa, quando começou a primeira dor, de repente, já tinha uma próxima, em um período X, mais um movimento. Você e aumentando, né? Aumentando, sabe? E daí depois mais, então assim, com maior frequência e maior dor, sabe? Sim. Então eu acredito que quando Jesus vier nessa primeira vez, como nós falamos, né, que virá invisível, ela será, então, paulatina, essa dor, mas cada vez subindo mais. Aumentando as dores. Essas dores. E, consequentemente, aproximando a chegada. Aproximando. E eu acredito, assim, que quando Jesus vier, já vai estar acontecendo essa terceira guerra mundial. Porque justamente, se não está acontecendo neste momento, vai acontecer com a retirada da igreja. Por quê? A igreja é como o sal da terra, pastor Lércio. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Então nós estamos dando sabor para essa terra. Todos os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro estão dando sabor para essa terra. Nós somos a luz do mundo. Você entendeu? Então nós estamos trazendo luz e somos esse sal. Estamos trazendo sabor para essa terra. Você entendeu? Tira o sabor dessa terra. Tira os filhos. Tira a igreja. Só que ao tirar a igreja, quem que vai sair da terra agora? Daí também? O Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo Tessalonicenses 2:7. Então, uma das outras evidências também, né, é a apostasia. Essa já está aí. Essa já está. Então, todos esses princípios de dores que você falou, já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Então, a apostasia, né? O que é apostasia? É você negar a fé, é você desistir da fé. Muitos estão desistindo da fé. Mesmo dentro da igreja, Lércio. Dentro da igreja. Dentro da igreja desistindo, de estando ali por estar, fazendo número, não vivendo o verdadeiro evangelho. Exatamente, né? Ou tendo uma religião. Você sabia que as pessoas dizem assim, alguns que entendidos, que se acham entendidos, é bom você ter uma religião. Então, muitas vezes ela está lá porque ela gosta do hino, ela gosta, sabe? Faz bem para a alma. Faz bem para a alma, mas a alma não traz esse novo nascimento. A alma não se converte. Na verdade, as pessoas têm que ir para a igreja para tocar o espírito, né? Exatamente. E às vezes queremos tocar a alma. E a alma, ela é emotiva. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, né? Então nós temos nossas carências, né? Nossas carências. Mas, pastor, então voltando aqui nesta última semana, então haverá o arrebatamento da igreja e inicia-se a última semana.
Ao iniciar essa semana... Eu tenho dito, inclusive, pastor, que nós já estamos vivendo os dias do anticristo. Porque as pessoas, o espírito do anticristo já está na terra, como a Bíblia mesmo diz. Já está atuando. Então a gente já está vivendo esse período, mas vai ter exatamente no arrebatamento, inicia, e eu queria que você falasse dessa última semana. Então, esses momentos, né? 3 anos e meio de paz. Ótimo. E esses, o outro 3 anos e meio. Bem colocado. Então, acredito que a Terceira Guerra Mundial já estaria acontecendo. Haveria guerras, rumores de guerras, etc. Né? Não, isso já está acontecendo, sempre isso já está acontecendo, certo. Né? Então vamos dizer que aconteceu o arrebatamento. Porque o primeiro momento, assim que a igreja sair, haverá paz. Porque o anticristo vem e assume com paz. Então, houve o arrebatamento. Está aquela evolução social. Muita desgraça sobre a face da terra. Esse alguém que não tinha um nome tão grande assim, ele assume. Porque vai ser alguém muito inteligente, vai ser alguém que vai ter capacidade política, vai ter capacidade de articulação econômica, política. Então, assim, ele vai conseguir colocar-se como um governo único. Porque quando você falou em guerra aí, pastor, Lucas capítulo 21, versículo 28, está falando lá sobre que haverá guerras. Certo. A ONU lançou um relatório há pouco tempo também, dizendo que mais de 500 mil crianças entre 7 e 18 anos estão lutando atualmente em guerras hoje no mundo. Então. 500 mil crianças de 7 a 18 anos. Por quê? Porque existem várias guerras hoje acontecendo no mundo. E isso vai ser fichinha com uma grande tribulação. Isso, mas a primeiro momento da grande tribulação, a igreja saindo, haverá um governo que virá imediatamente para justificar a saída de uma população, e ele entra com projetos de paz e trará paz durante 3 anos e meio. Então, é isso. Essa semana ela vai se subdividir em 2 períodos. 3 anos e meio. Essa última semana de Exatamente. Essa última semana, que vai dar a 70 semanas de Daniel, então essa última semana vai ter 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ele chega e resolve o problema da China, o problema do Brasil, o problema da África, resolve o problema de todo mundo, o cara sabe, entendeu? E todos vão, esse cara é o cara. Vai chegar em Israel, vai reconstruir o templo, que hoje os judeus estão para o lado de fora, inclusive eu tive lá. Né? Lá no muro, eles estão para o lado de fora. Ele vai dizer, olha, construa o vosso templo. Teve em Israel? Tive. Construa o vosso templo. Inclusive, para a construção do templo está tudo preparado. Todos os utensílios, está tudo preparadinho. Então esse governo vai gerar paz, e uma das coisas que vai gerar paz, e Israel exige isso, é a construção do templo. A construção do templo. Exatamente. E ele vai conseguir fazer isso. Ele vai autorizar a construção do templo, não só autorizar a construção do templo, mas dizer, olha, podeis sacrificar o vosso Deus. Podeis fazer o sacrifício que vocês faziam no tempo de Moisés, no tempo de Jacó e etc. Pode sacrificar o vosso Deus. E eles começarão os sacrifícios de animais, tudo normalmente. Só que, depois de 3 anos e meio, o que ele faz? Cessa o sacrifício e ele se expõe às suas asinhas. Pastor, eu vejo que já está havendo articulação no mundo afora. Certo. Porque o mundo globalizado, do jeito que está, já estão pedindo um governo único mundial. Hoje existem vários tratados, vários tribunais mundiais. Não existe apenas o tribunal de cada nação, que antes cada nação se resolvia ali, né? Mas hoje já existe o tribunal de Haia, a ONU mesmo articulando e etc, né? Então, já estão desejando um governo mundial. Isso já não é tudo encaminhando para esse governo do anticristo? Governo do anticristo e governo único já estão. Inclusive, existe literatura mais de 50 anos atrás de escritores defendendo um governo mundial único, defendendo. Uau! Sim, mais de 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, defendendo escritores, puxa vida, um governo único, mundial, porque precisamos, onde que vai a Terra? Né? Então, esse governo, o anticristo, só que é o seguinte, Lércio, no que ele assume, ele já começa uma perseguição,
terrível contra os cristãos. Os cristãos que ficaram na terra. Os cristãos que ficaram. Primeiro aconteceu o arrebatamento. Exatamente. Os cristãos que não eram cristãos, na verdade, eles, que tinham religião. Estavam lá na igreja. Gostavam dos hinos, pô, que legal, maravilhoso. Para endossar, vamos dizer assim, para elevar a alma. Tá, então daí 3 anos e meio de paz. Depois ele se revela. Ele se revela quem ele é. Nessa segunda etapa desta última semana. Exato. E Israel pensa que é o Messias. Israel, porque manda nesse primeiro 3 anos e meio, ele acredita ser o Messias. Israel acredita que esse governo mundial é o Messias. E então, porque ele vai construir o templo, etc. Vai construir o templo, vem com poder. Tá, e daí você está querendo me dizer que depois dos 3 anos e meio, ele se revela como não sendo o Messias e Israel rompe. Ele rompe com Israel e ele parte para cima de Israel, matando, fazendo, aprontando como todo mundo. Então ali o caos já começa a acontecer, não, continua esse caos. Aí, inclusive com uma religião única, colocando-se como Deus em Israel. No templo, ele se colocando como Deus e exigindo a adoração. Nessa religião única, agora, ele vai exigir essa adoração. E ele, entendeu? Eu tenho visto que já se construiu um templo em Dubai, um templo de todas as religiões. Onde todas as religiões podem ir lá e adorar o Deus que quiser. Você entendeu? Então a gente já está vendo. Está tudo preparado, né? Pastor João Vacari, infelizmente... Teria muito o que falar, eu acredito, mas o nosso tempo encerrou aqui, se esgotou. Eu acho que você nem vai conseguir falar tudo o que você pensou em falar. Mas eu queria que você agora começasse a se despedir, fizesse as suas considerações finais aí, desse uma mensagem para o povo, como que o povo agora precisa estar preparado para esses dias. Se dirija ao povo, pastor, e mande uma mensagem para o povo, porque nós não temos mais tempo, infelizmente, tive que cortar o senhor aqui. Tudo bem. Então, completando essa última semana, então... Depois que houve todos os cais e os ais sobre a face da terra, e os cálices sobre a face da terra, então, aí sim, aí Jesus vem sim, aí Jesus vem com todos os seus santos, aqueles inclusive que ressuscitaram e foram transladados, Jesus virá com todos os seus santos, então, aí para trazer a justiça e julgar o mundo, aí Jesus então vem. Pastor João, acho que nós vamos ter que outro dia voltar aqui para continuar essa história. Então tá bom, eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala, se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, que eu quero dizer, se prepare-se a tua vida, não deixe para amanhã aquilo que você está ouvindo hoje. Deus tem um grande propósito com a tua vida e Ele te ama muito e nos ama muito, mas certamente é uma verdade tremenda e eu agradeço a Deus por essa oportunidade e você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus, realmente, amado ouvinte, esteja inclinando o seu coração, né? Estamos aí vivendo os dias realmente da volta de Jesus, tudo isso é muito sério e precisamos entregar as nossas vidas. Jesus é amor, mas Ele é justiça também, então por isto que isto tudo vai acontecer. Hoje, enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, temos uma oportunidade de nos entregarmos para Ele e vivermos o propósito lindo e abençoado. Mas se encerra ou na morte ou no arrebatamento. E daí começa a justiça de Deus. Então, meu querido amado, ouvinte, esteja inclinando o seu coração para Deus. Se está fazendo algo errado, se arrependa, peça perdão, volte-se para a palavra de Deus, as escrituras sagradas, dependa dele em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado por sua audiência nesse momento e até quinta-feira que vem no nosso Betelcast, o seu podcast cristão, e que Deus te abençoe grandemente. Estamos sempre à sua disposição para sanar qualquer dúvida, conversarmos sobre esse assunto e tantos outros assuntos que você possa ter curiosidade. Nos procure ali na Igreja Batista Betel, né, na Avenida Presidente Kennedy, número 315, estaremos sempre à sua disposição. Deus te abençoe, fique com Deus e até semana que vem, se Deus assim quiser. Grande abraço!